gente, eu sou a Clarice Slompo do Café e Prosa e hoje é dia da gente prosear um pouco sobre o polêmico Catarsis. Então bora pegar esse cafezinho e prosear um pouco? Catarsis é um novo livro da Kwang, ela que é uma das autoras mais faladas aí dos últimos tempos, e esse é o 6º livro dela, também o 6º livro publicado pela editora Intrínseca no Brasil. É uma fantasia acadêmica com fortes inspirações na Divina Comédia do Dante e também na Odisseia. Kwang é conhecida por incluir aí nos seus livros, nas suas narrativas, muita crítica social, e com esse livro não foi diferente, ela acaba voltando os olhos pro ambiente acadêmico, e ela vai entrar com essa crítica aí, mas de uma maneira muito divertida, sobre os vícios, os abusos de poder dentro do ambiente acadêmico e também o quanto que um ambiente que era pra ser bom acaba algumas vezes não sendo tão bom assim. Bom, e pra quem ainda não reconheceu o autor ou não tá familiarizado, ela é a autora que escreveu A Guerra da Papoula, que tá aqui comigo também, inclusive tô em débito com essa leitura aí. Ela também escreveu Babel, que é voltado pro meio acadêmico também, e A Impostora, que sai um pouco do meio da fantasia, porque ele é um thriller, inclusive foi o último lançamento dela, e aí com Catarsis ela acaba voltando pro ambiente de conforto, que eu acho que é o dela ali, que é a fantasia. Gente, seguinte, hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro, mas antes disso eu quero dar uma contextualizada sobre as polêmicas que tem tido em cima desse livro. Eu acho que vocês já escutaram, provavelmente. Eu não sou muito de entrar dentro de polêmica, vocês vão me escutar falar pouquíssimo. São situações que não vale a dor de cabeça que vem com isso. Assim como vários outros hypes, a polêmica pra mim também é um hype e passa. Então não é o tipo de coisa que eu quero ficar lembrada. Mas eu acho interessante abordar a polêmica em cima deste livro, porque eu acho que ele acaba interferindo muito na experiência que as pessoas estão tendo com essa leitura e principalmente na maneira como esse livro está sendo vendido para o público. Então eu vou dar uma introduzida aí bem rápida, só pra gente contextualizar e eu explicar algumas coisas sobre esse universo, sobre esse livro. Essa foi a minha última leitura, tá? Então essa vai ser uma resenha, porém não terá spoilers, então pode ficar tranquilo. Bora do começo. Aqui nós conhecemos a Alice, ela é uma doutoranda em magia analítica na Universidade de Cambridge, e o orientador dela, nada menos do que o Jacob Grimes. Ele é ali uma celebridade dentro do meio acadêmico, ele é o presidente da Academia Real, então assim, ele tem um peso bem grande dentro do meio acadêmico. E bom, a Alice, ela largou tudo na vida dela pra ser reconhecida nesse meio, pra ser valorizada, e é o que ela escolheu pra vida dela. E por isso ela escolhe o Jacob como orientador dela. Ela tá terminando o doutorado dela e ela só precisa apresentar a tese dela. Só que uma pequena coisa acontece aqui. O Jacob, ele acaba morrendo. E aí a Alice, ela entra no desespero horrível. Ela precisa apresentar a tese dela para que ela finalmente se forme. Só que quem iria ser a sua banca seria o Grimes. E ele morreu. Então a Alice, desesperada, ela não vê outra solução a não ser descer no inferno e buscar a alma do Grimes. Mas aí ela vai ter mais uma complicação, porque nós vamos conhecer o Peter. O Peter também é o orientando do professor Grimes, e pelas suas próprias motivações, ele também decide ir ao inferno buscar o Grimes. Então quando ele vê a Alice com esse plano, ele já logo entra ali dentro do pentagrama e fala, vamos junto. Por ambos serem alunos do Jacob, eles já se conheceram antes, só que algumas situações ali deixou a vida dos dois meio complicada, e agora eles são mais inimigos do que amigos. Então essa descida pro inferno não vai ser nada fácil, porque além deles lidarem com um local extremamente inóspito, eles ainda precisam lidar um com o outro e todas as situações que existem do passado que fizeram eles estarem nessa situação desconfortável que eles estão hoje. Além disso, nesse universo, a magia ela é acadêmica. Ela funciona ali por meios de paradoxos, pentagramas e desenhos ali com um giz mágico. Essa é uma magia complexa, ela é uma magia lógica e ela é muito diferente do tipo de magia especulativa que normalmente a gente vê em outros livros. O inferno, por sua vez, dentro desse universo, ele é um local acessível, porém ele não é fácil de sair e quase ninguém saiu, eles têm pouquíssimos relatos sobre isso. Inclusive Dante,
é uma das pessoas dentro desse universo que entrou de fato no inferno e conseguiu sair. Dentro dessa história, isso realmente aconteceu e é um fato histórico para eles. Além disso, uma coisa legal sobre esse inferno é que ele remete a situações familiares para quem entra ali. Pessoas, ambientes, situações. E no caso de Peter e Alice, nós temos aí um inferno baseado numa situação acadêmica. Ele é o espelho de Cambridge. Bom, e aqui basicamente nós acompanhamos então a odisseia aí da Alice e do Peter pela descida deles no inferno e passando por todos os estágios, porque como eu falei pra vocês, ela tem uma forte inspiração aí no Inferno de Dante e também na Odisseia. Então vão ter vários círculos aí dentro do inferno, como orgulho, ira, tirania e assim por diante. Agora sim, antes de dar a minha opinião sobre esse livro pra vocês, eu vou entrar dentro da polêmica que eu comentei com vocês antes, mas de uma forma bem breve, só pra pontuar o porquê que eu acho que esse livro precisa ser lido, independente de qualquer coisa. Vamos lá. Esse livro chegou na mão de blogueirinhos gringos antes dele ser publicado, como uma prévia aí das editoras que mandaram pra eles. Esses blogueirinhos, eles acabaram fazendo uma lista de livros que você precisava ler antes de ler Catábasis. Na concepção deles, você precisava ter aí um background de referências que a Kwang usa aqui, porque como ele é um livro acadêmico, as referências são muito fortes e realmente tem referências a nomes históricos, a nomes que a gente já conhece hoje. Então, na concepção deles, você precisava aí ter um background dessas referências para que você conseguisse entender melhor o que estava sendo contado aqui dentro. Isso ia de indicações de 2, 3 livros a 10 livros, enfim, teve uma gama aí de indicações. E numa dessa, surgiu-se aí o medo de fazer essa leitura, porque as pessoas começaram a interpretar que era uma leitura muito difícil, que as pessoas não iriam conseguir entender, e pós o lançamento do livro, veio-se aí uma segunda polêmica, que foi o quanto que a Kwang está sendo elitista e o quanto que ela tinha ali uma exibição intelectual e não era favorável para os leitores, porque os leitores de livros de fantasia estavam focados mais no entretenimento e não numa coisa que fizessem eles se sentirem burros. E assim, gente, depois de ter lido esse livro, o que eu trago para vocês é muito simples. Vocês não precisam ler nenhum livro antes de ler Catábasis. Existe sim muita referência, existe sim muita coisa voltada para o meio acadêmico, porque essa é a proposta do livro, mas diferente do que muita gente interpretou como uma coisa elitista da Kwang, na realidade é totalmente ao contrário. Esse livro ele foi construído para ser uma crítica ao meio acadêmico, e para fazer essa crítica ela usa dos recursos do meio acadêmico. Então, só para deixar claro que as inúmeras referências aqui, elas servem como crítica e não tornam o livro inacessível, tá? Dito isso, todas as referências que ela tem aqui são referências que ela explica muito bem, ela é muito didática nesse livro, tudo que a gente precisa saber, tudo que vai fazer diferença dentro deste livro, ela explica as referências que ela está dando, e o que ela não explica é porque não faz diferença nesse livro. Eu sei que no começo do livro é um pouco difícil entender isso, porque você fica aí com essa dificuldade de entender que você precisa focar ou não. O começo ele é um pouco mais cheio dessas informações, mas depois isso fica muito mais fluido. Mas de qualquer forma, foi o que eu falei, não é preciso ler nenhum livro para entender, porque ela mesmo explica o que ela quer que você saiba. Agora, dito isso, eu entro com uma outra parte, que é o seguinte. Esse livro, ele é uma grande piada interna. Você não precisa saber o que tá acontecendo aqui. Só que, obviamente, vai ser muito mais engraçado pra quem tá dentro do que pra quem tá fora. E se você é uma pessoa que gosta de Odisseia, se você é uma pessoa que gosta do Inferno de Dante, se você tem já dentro da sua vida essas referências, porque você é o tipo de pessoa que gosta de procurar sobre isso, quando você lê esse livro, provavelmente você vai ter muito mais prazer, porque você de cara já entende as referências sem ela ter que explicar, do que se você não tem essas referências, porque muitas vezes ela vai ter que explicar, você vai entender, não vai ficar sem entender aquelas referências que ela está te dando, mas talvez não seja tão engraçado assim, tão prazeroso assim. Entenderam? Isso estraga toda a experiência com o livro? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu li, não tenho nenhuma dessas referências e
não tive problema nenhum com esse livro, tanto que ele se tornou um dos meus favoritos deste ano. Mas é um ponto, tá? É um ponto que precisa ser abordado aí. Bom, esclarecido isso, vamos pra minha opinião. Bom, como eu falei pra vocês, o começo do livro foi um pouco mais difícil, porque eu levei uns bons capítulos pra captar que eu não precisava focar em tudo, que eu não precisava parar em tudo, porque o que fosse pertinente à história, a Kwang iria me ensinar, a Kwang iria me mostrar. Mas depois que eu peguei isso, depois de alguns capítulos ali, a leitura rolou super fluida e foi maravilhoso. O ritmo de escrita dela é muito bom. Essa foi minha primeira experiência com a Kwang e foi uma experiência extremamente gratificante. Eu gostei muito da escrita dela em N fatores. O ritmo é bom, a estruturação da história é boa e principalmente ela faz com que você pense, não por conta da parte acadêmica do livro, não, mas porque nitidamente a escrita dela é uma escrita que tira daquela zona de conforto. E é um livro que você para algumas situações e fica, cara, realmente faz muito sentido. E isso é o tipo de livro que mais mexe comigo, que é os livros que mais fazem sentido pra mim. Porque se você tem um livro que ele de alguma maneira faz você refletir, seja por N situações, mas ele fez você refletir, isso pra mim já é um ponto grandíssimo e eu senti isso na escrita da Kwang. A magia foi a parte mais difícil de compreender, mas ali do meio pro fim você pega que ela funciona por meio de pentagramas e paradoxos, e você pega mais não porque ela não tenha explicado isso no começo do livro, mas porque a prática faz com que você entenda isso. E ela é muito coerente com a situação e com o mundo que ela construiu, mas foi a coisa que menos me pegou, porque eu sou mais voltada para uma magia fantástica do que uma magia que respeita situações lógicas. Isso é o meu gosto, tá? Não tem nada a ver com o livro em si, é só uma preferência minha. Ainda assim, a construção é muito interessante porque nós temos situações muito particulares e detalhes mínimos que ela pensou que tornam a situação muito mais imersiva, como é o fato dos giz. Nós temos giz mágicos aqui, mas nós temos um mundo onde a magia ela é algo palpável e ela não só é palpável, como ela também é uma formação acadêmica. Então você tem produtos do mercado voltados para magia, como é o caso do giz. Nós temos duas marcas diferentes aqui. E isso é muito legal porque eles ficam numa discussão ali interna de qual marca é melhor, tem gente que prefere uma, tem gente que prefere outra. E esses pormenores faz com que você tenha essa imersão tão grande dentro da história, apesar de não ter sido a parte mais interessante pra mim, mas ainda assim foi construída de uma forma muito interessante. Como eu falei pra vocês, o ritmo aqui, ele é um ritmo muito bom. Pra mim foi extremamente surpreendente, porque por mais que nós temos explicações que poderiam tornar o livro muito maçante e ter aí uma leitura mais densa, e de fato nós temos uma leitura mais densa, mas ela conseguiu de alguma maneira, que eu não faço a mínima ideia como, tornar isso muito fluida, uma cadência aqui muito interessante. O relacionamento da Alice e do Peter, que são aí os dois protagonistas, apesar da Alice ter mais palco que o Peter, é muito legal, é muito gostoso de ver a mecânica deles se juntando. Eu já escutei falar que esse é o livro mais romântico da Kwang. Eu não sei porque foi minha primeira experiência com ela, mas realmente tem ali um sentimento entre os dois, deixando bem claro que isso não é uma romantasia, passa bem longe disso, tá? E assim, não é um romance, é mais uma conectividade entre eles do que qualquer outra coisa, porque é um plano de fundo no que acontece aqui. Mais que isso, o que me pegou neste livro foi a relação deles, tanto da Alice quanto do Peter, com o professor Grimmers. Essa relação, gente, ela é uma relação tão conturbada, com tantas camadas aqui dentro, que é dos brilhantismos dessa história. Eu vejo muito o que a Kwang escreveu aqui como uma síndrome de Estocolmo, porque ela trabalha de forma brilhante a opressão acadêmica que o Peter e a Alice vivem em relação ao Grimmers, mostrando como os personagens acreditam que tudo que eles sofrem ali, todos os abusos e muitos abusos que eles sofrem ali, é feito em prol do crescimento deles. Então tudo que eles passam na mão do Grimmers, que é aí retratada como uma figura para ser admirada, para ser respeitada e temida, só que na realidade ele é muito abusivo de muitas formas. E você vê que
o Peter e a Alice, eles não enxergam isso. Pelo contrário, eles, como eu falei, eles enxergam que tudo que eles passaram foi pro benefício deles. O Grimmins tinha algum propósito nisso aí. Dito isso, eu acho que mesmo raciocinando, mesmo entendendo que o que eles sofreram eram situações abusivas e violentas, ainda assim, eles racionalizavam isso como uma coisa necessária para o crescimento acadêmico deles. Então você vê realmente essa distorção acontecendo aqui, e foi um dos brilhantismos na escrita e na construção da Kwang aqui. Outro ponto que ela retrata aqui é a misoginia no ambiente acadêmico. A experiência da Alice como mulher no meio acadêmico é retratada com uma situação muito crua, muito realista. Vai desde as escolhas que ela faz até as pressões que ela sofre no meio predominantemente masculino. E isso pra mim foi uma das partes que mais me tocou, porque mostra a sensação constante de perda. Todas as escolhas que a Alice toma parece que vão gerar alguma perda pra ela. E isso é retratado não de uma forma como apontando dedos, mas sim como uma forma realista, como as coisas realmente são. Foi extremamente visceral, sabe? Existe uma cena aqui que demonstra claramente como nós mulheres, e aí eu coloco totalmente... Caiu o controle. Eu coloco totalmente a minha experiência nisso, porque obviamente vai tocar provavelmente muito mais mulheres do que homens. Foi a maneira como ela passou uma situação de vida que nós no dia a dia passamos no ambiente de trabalho, e isso foi retratado como uma forma tão crua, tão natural, mas foi como eu falei, não é uma apontação de dedo, não é uma crítica sobre ai meu Deus, que homens machistas, que vida horrível. Não, é só uma realidade que a gente vive. Nós vivemos situações em que a gente precisa fazer escolhas entre ruim e péssimo. Foi retratado aqui e teve consequências duras para Alice, e a maneira como ela expôs isso e expôs o sentimento que a Alice tem com isso, e não apontando dedos, mas o sentimento e a maneira como isso refletiu na vida da Alice, eu acho que foi de suma importância, mas mais que isso, foi muito gratificante de ler. Foi uma crítica muito pontuada, muito bem colocada e sem ter que apontar dedos, que essa é a parte mais brilhante de todas, onde realmente me fez sentar, pensar, olhar pra ela e falar, cara, muito bom, muito obrigada. Você escreveu uma coisa necessária de ser vista e que as pessoas não vão se doer por ver isso, sabe? Porque você não está criticando alguém específico, um público específico, mas você está apenas mostrando a realidade das pessoas que vivem isso. Foi surreal. Vocês precisam ler essa parte, eu não vou dar spoilers, mas vocês precisam ler essas partes, que realmente faz muito sentido, foi muito boa. Em um determinado ponto, por algumas situações que acontecem, a Alice ela vai se ver sozinha. Nessa parte específica do livro, eu sinto que a energia caiu um pouco, a gente tem uma situação mais depressiva, a gente tem uma situação mais enclausurante ali. Eu entendo por que que teve, só que não foi a parte alta desse livro, foi a parte que eu menos gostei. E eu acho que poderia ter acontecido de outras maneiras aí. Mas eu não vou entrar muito porque, de novo, eu não quero dar spoilers pra vocês. Se vocês quiserem eu detalhando todas as minhas experiências com esse livro, eu posso fazer um outro vídeo com spoilers, detalhando 100% o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu acho que poderia ser trabalhado de forma diferente, melhor, enfim. Posso trazer aí pra vocês, me deixa aqui nos comentários saber se vocês realmente querem um outro vídeo falando sobre isso ou não. E aí, já que a gente olhou pra essa parte de cenas, quando a gente vê uma história falando sobre o inferno, eu, pelo menos, penso que a gente vai ter uma história extremamente visceral, com cenas difíceis, com talvez cenas de horror, de terror, enfim, um ambiente mais depressivo. Mas esse não é o caso aqui. A Kwang, ela consegue fazer um equilíbrio muito, muito bom entre você estar num ambiente pesado, num ambiente complicado, mas ainda assim você conseguir manter uma leveza nessa odisseia que eles estão passando, e é isso que acontece. A gente ainda tem algumas situações que são fortes de serem encaradas, que são fortes de estarem ali. São poucas, tá, gente? Eu acho que são 2 cenas e outras cenas que são mais críticas e também um pouco mais pesadas, que você realmente sente essa energia mais densa, essa energia mais carregada, sabe? Ela também tem uma progressão energética muito grande nesse livro. Ele começa meio, sei lá, os 3 primeiros livros do Harry Potter e termina com os 4 últimos do Harry Potter, entendeu? Mas ainda assim, não é nada pesado no sentido geral,
conectar. Eu dei boas gargalhadas em muitos momentos aqui. Realmente é uma experiência muito interessante de acompanhar. Bom, e como eu falei pra vocês, ela equilibra todas as coisas aqui de uma maneira que eu não consigo explicar. Ele é piegas e inteligente, ele é, sei lá, engraçado e pesado ao mesmo tempo. Tudo isso junto, tudo isso extremamente equilibrado, você não sente nada extremamente carregado, com exceção dessa única parte que a Alice fica sozinha, que eu acho que poderia ter sido construído de uma outra forma, mas ainda assim ele tem esse equilíbrio gigantesco. E como a gente bem sabe, tem muitas referências, tá? Muitas referências a nomes grandiosos dentro da literatura. Mas aqui a gente também vai ter um palco muito forte em cima da mitologia chinesa e da mitologia grega. E esse é um ponto. Como foi minha primeira experiência com ela, eu estava com um pouco de medo que fosse muito referente à mitologia chinesa ou asiática. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso, porque eu não sei nada sobre a mitologia chinesa. E eu sinto que alguns livros, eles vêm tão dentro dessa mitologia que eu fico extremamente perdida e não sei o que tá acontecendo, não sei as referências que eles estão usando. E aí eu não consigo me conectar tanto com a história. Mas não foi o caso desse livro. Ela usou essas referências de uma forma extremamente equilibrada. Eu consegui me sentir extremamente conectada com tudo que ela tava falando. Uma curiosidade sobre esse livro, quando eu tava fazendo a pesquisa, eu vi que ele é muito pessoal. Porque muitas das referências que a gente tem aqui foram em cima de uma situação que o marido da Kuang passou. Ele teve um problema de saúde muito sério uns tempos atrás e isso acabou influenciando a escrita da autora, né? As referências que ela usa aqui, por exemplo, o nome do livro, pelo que eu pude entender, também é referenciado a esse momento que o marido dela passou. Além disso, também a descida no inferno é algo que literalmente ela usou, mas foi mais como uma coisa metafórica do tipo, quando você está com uma situação difícil, na qual você está doente, passando, enfim, por situações extremamente complicadas, você desce ao inferno, mas você sabe que de alguma maneira ou de outra você precisa encontrar a subida e a paz. Depois de ter entendido isso, depois de ter entendido da onde veio essa influência dela, eu consegui ter mais entendimento sobre o que ela quis passar por trás de toda essa história. 99% do livro é dentro do inferno e os círculos que tem aí, porque assim como tem na capa, e eu nem mostrei pra vocês, né, mas eu vou mostrar o livro. Calma aí. E aí, na capa aqui, nós temos a representação das fases dos círculos do inferno, dos locais do inferno. Tá vendo? Aqui também, né? É. Aqui também. A Alice, ela tem um estudo e ela acredita que o inferno é de uma maneira. Já o Peter tem outro estudo e ele acredita que o inferno é de outra maneira. Então aqui nós temos as representações de como, por exemplo, o Peter acredita que é o inferno e como a Alice acredita que é o inferno. E como a Alice acredita que é o inferno. Então, assim, uma coisa... Meu Deus, tem um bicho enorme aqui, gente! Socorro! Ele vai ficar aqui, porque eu já tô terminando. Daqui a pouco eu tiro ele, que ele não me mate. Enfim, acho que é uma abelha, eu tenho alergia à abelha, mas ok, vamos fingir que nada aconteceu. Por que eu tava falando? Cada fase, a tirania, a ira, enfim, as 7 camadas do inferno, então você vai ter um tipo diferente de punição. E essa parte foi a parte mais legal pra mim, porque você vai conhecendo como que ela colocou, já que é uma experiência muito própria de cada pessoa que tá descendo pro inferno, nesse caso foi voltado para o ambiente acadêmico. Eles têm tarefas para serem cumpridas, eles têm o boletim ali para eles passarem nas matérias deles, para que eles consigam evoluírem e poderem reencarnar novamente. E eu realmente acho que o ambiente que ela criou foi um ambiente extremamente imersivo e brilhante. No fim, Catabases foi um dos meus favoritos do ano. Eu entendo que esse livro não é pra todos, eu entendo que não serão todos que irão ter a mesma experiência, porque ele exige paciência, ele exige mergulho em referências acadêmicas, mas essa é justamente a proposta da autora. E eu fiquei entre 4,5 e 5 pra esse livro, porque, como eu falei pra vocês, apesar de ela equilibrar muito bem o ritmo com a densidade das informações que estão aqui, ainda assim, por conta da quantidade de informações acadêmicas, a gente não tem um dos melhores ritmos e fluidez da história. E aí, por conta disso, eu fiquei pensando se valeria um 5, mas eu entendo que essa é justamente a proposta da autora, como eu falei pra vocês, e acabou funcionando pra mim, funcionou super bem pra mim, eu realmente amei essa história.
então não poderia ser diferente, com certeza é um 5. Essa foi minha primeira experiência com a autora e eu fiquei extremamente grata. A escrita dela é uma das melhores escritas dos últimos tempos, com certeza. Eu super indico pra vocês, super indico, foi muito gratificante. E não fiquem com medo das referências, talvez toda essa resenha tenha dado mais medo pra vocês. Mas não fiquem com medo, gente, porque realmente não é nada monstruoso, você vai entender, você vai mergulhar. Só que ele é um livro, com certeza, vai te tirar da sua zona de conforto, tá? Porque ele faz você pensar, mas isso eu acho que é uma escrita da Kwang, pelo que eu pude perceber, e não particularmente deste livro. Eu acho que todos os livros dessa autora serão pra te fazer pensar de alguma maneira. Então, se você é esse tipo de pessoa que gosta de uma leitura mais crítica, de uma leitura mais densa, de uma leitura ainda assim engraçada, divertida, com uma boa ambientação, com um bocado de criatividade, com certeza este livro é pra você. Bom, gente, mas foi isso. Ah, não, na realidade não foi isso. Deixa eu mostrar pra vocês o livro. Que lindo! Eu gostei muito dessa pintura, de verdade, gostei muito, muito mesmo. E como eu já mostrei, né, mostrei aqui dentro pra vocês, deixa eu mostrar a capa certinho. Eu realmente achei ele muito bonitinho. Gostei muito desses inscritos, a maneira como a magia é feita com os pentagramas. Os pentagramas eles precisam ser muito certinhos, eles são extremamente complexos e isso é legal também. Não é o que mais me ganha, mas com certeza é extremamente criativo. Enfim, já falei muito, é isso. Eu super indico, leia esse livro, não tenham medo porque vocês vão entender tudo, tá bom? Mas, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu espero que eu tenha convencido vocês de alguma maneira a ler este livro, porque pelos próximos meses provavelmente eu vou hypar muito ele, eu vou panfletar muito ele. Bom, mas é isso. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos que querem aí saber um pouquinho mais desse livro. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Eu fico por aqui. Até mais, proseadores!